Bom, os primeiros presidentes do Brasil, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, esses dois militares, logo depois Prudente de Moraes, Campos Salles, etc., eles têm um grande problema nas suas mãos, que é fazer uma república em um país que até então era monarquia, era um império. Então, em 1891, a primeira Constituição republicana do Brasil, a segunda na história brasileira. Essa Constituição foi feita quase que a quatro mãos por dois juristas exímios da época, que era o Rui Barbosa e o Epitácio Pessoa. Esses dois basicamente olharam para os Estados Unidos e viram que, dado o tamanho dos Estados Unidos, a sua federalização, a história de colonização no Novo Mundo, etc., o Brasil tinha muito a copiar deles e juridicamente copia quase tudo. O regime republicano, estava sendo feita a república, o regime federalista, o regime presidencialista, tudo isso é copiado dos Estados Unidos. Nessa Constituição de 1891, a doutrina do soldado cidadão armado, ou soldado cidadão de farda, de Benjamin Constant, ela ganha ainda mais legitimidade, porque no artigo 14 da Constituição, que aparece para você aí no texto, aí no vídeo, o texto constitucional estabelece que o Exército Brasileiro é a base de todas as outras instituições. É ele que estabelece o funcionamento de todas as outras instituições. Significa então que o Exército Brasileiro, querendo, pode destituí-los. Isso é muito prejudicial e é o que a gente vivenciou há pouco tempo aqui e tem vivenciado na história do Brasil há muito tempo. Essa doutrina do soldado cidadão armado. E, fazendo um parênteses aqui muito breve, a Constituição de 1988, a nossa atual Constituição Cidadã, elimina completamente essa doutrina do soldado cidadão armado. Portanto, ela não deve valer para os tempos de hoje, mas fecha o parênteses. Os primeiros anos da República, que vão de 1889, onde é feito o golpe da Proclamação da República, até o estabelecimento, até a Revolução de 30 com Getúlio Vargas, são um período muito conturbado na história brasileira, que a gente no colégio vê muito pouco. Por quê? Porque é muita coisa acontecendo em pouquíssimo tempo. Para se ter uma ideia, tiveram as revoltas da Armada, que foram apontados canhões para o Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, que era a sede do governo federal. Duas vezes houveram revoltas armadas, houveram bombardeamentos, houve quase uma guerra civil instaurada no país inteiro, mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, houve guerra civil nos anos, na virada do século. Foi um período muito conturbado, que a gente não consegue abordar ele inteiro aqui, mas haverá vídeo no futuro tratando dos primeiros anos da República, que na historiografia a gente chama de República Velha. O que a gente pode traçar é que existia na época a chamada República do Café com Leite. Por quê? Porque as forças políticas de São Paulo e as forças políticas de Minas Gerais uniam forças para conseguir governar por meio da presidência da República. Uma figura ímpar na história brasileira e fundamental nesse período foi o senador Pinheiro Machado. Ele, gaúcho, conseguia coordenar essas alianças que se faziam para formar maiorias, para formar presidentes. Ele formava presidentes verdadeiramente. Só era eleito presidente quem ele queria. Naquele esquema que a gente já conhece, de eleições fraudáveis, o voto a cabresto, etc. Acontece que, nesses anos, o regime da República do Café com Leite vai sofrendo algumas alterações, vai perdendo um pouco da sua força e imponência. E em 1930 a gente tem o que a gente chama de Revolução de 30, mas que, explico aqui, foi mais um golpe. Por quê? Porque a ordem vigente até então, a Constituição da República, é destituída por estabelecimento de uma nova, que nos primeiros anos Getúlio Vargas nem sequer vai estabelecer, ele vai governar interinamente. Nós vamos olhar então para essa Revolução de 30, o golpe de 1930. Acontecia nessa República do Café com Leite que ou governava um presidente paulista ou governava um presidente mineiro. Quando não era nem paulista nem mineiro, ele representava ao menos essas forças, sendo eleito pela elite paulista ou pela elite mineira. Com o presidente Washington Luiz, que era representante da elite paulista, com sua bigodeira muito farta, ele decide interromper essa sequência e, ao invés de ceder lugar para que os mineiros elejam quem será o novo presidente, ele decide fazer o seu sucessor, que era Júlio Prestes, que foi eleito presidente do Brasil nesse esquema de eleições fraudadas, e às vezes a gente até se confunde se ele entra ou não na lista de presidentes, porque de fato ele não tomou posse.
assim como Tancredo também não tomou posse. Mas Júlio Prestes então é eleito, e nesse período entre ser eleito e receber o cargo, Getúlio Vargas forma a chamada Aliança Liberal. A Aliança Liberal que vai estabelecer um regime ditatorial do Estado Novo, mas então, até então era chamada Aliança Liberal. Ele, que havia sido ministro da Fazenda no governo de Washington Luiz, havia sido governador do Rio Grande do Sul, havia sido um estanceiro lá do interior do Rio Grande do Sul, tinha várias alianças políticas, forma uma nova aliança com João Pessoa. João Pessoa era também membro desse estamento, como chama o Raimundo Faoro em seus Donos do Poder. Ele era sobrinho do que já tinha sido presidente da República, Epitácio Pessoa, e que era um grande jurista na época, foi membro do Supremo Tribunal Federal, foi presidente da República e etc. Eles se unem para formar uma chapa com Getúlio Vargas presidente e João Pessoa como vice. Acontecem essas eleições fraudadas em que ganha o Júlio Prestes, e Minas Gerais revolta por ter perdido a eleição, se junta ao Rio Grande do Sul com Getúlio Vargas e a Paraíba com João Pessoa e formam essa aliança para acabar com o regime vigente até então. O que acontece nesse meio tempo? João Pessoa, o vice da chapa, é assassinado na cidade de Paraíba, lá no estado da Paraíba. Até por isso, hoje, o nome da capital da Paraíba é João Pessoa, em homenagem a ele. Nesse assassinato, Getúlio Vargas toma como se fosse uma afronta política, o que na verdade se descobriu depois foi apenas uma rixa de marido e mulher, alguém havia traído alguém, não me lembro agora a história ao certo, mas não tinha nada a ver com a política nacional. Mas Getúlio Vargas toma como se fosse uma afronta aos outros estados e parte de trem do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Por que de trem? Porque de avião ia ser muito rápido. E nesse meio tempo ele precisava traçar todas as alianças civis e militares que ia de fato fazer o golpe. Ele não estava pronto, mas estava em andamento. E o que acontece nessa trajetória de trem do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, onde ficava a sede do governo no Palácio do Catete? Bom, é só ver as fotos. Getúlio Vargas, que havia feito Direito na Faculdade de Direito de Porto Alegre, a atual URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que era filho de estancieiro, havia sido político, deputado, ministro, governador. Ele, que não tinha nada a ver com o exército, veste as fardas militares, se valendo da imagem do exército para tentar se aproximar dos principais nomes do exército brasileiro para fazer esse golpe. Portanto, o golpe de 1930, da Revolução de 30, só acontece porque o exército brasileiro toma parte nesse conflito do lado de Getúlio Vargas, que acaba saindo vitorioso. Antes, passando em São Paulo, acontece aquela famosa história dos gaúchos que vão lá e amarram os seus cavalos no obelisco. Mas, passando São Paulo, chegando no Rio de Janeiro, é destituído Washington Luiz, que ele, se salvo engano, já havia fugido do Brasil, e é instaurado, então, Getúlio Vargas como presidente. No que, nos primeiros anos, ele governa interinamente, que nem o nosso ministro da Saúde, aí, o Pazuello, que é ministro interino, a gente teve o presidente interino Getúlio Vargas. Nos primeiros anos, a Constituição de 1891 foi rasgada, jogada fora, e governa Getúlio Vargas tentando formar alianças para em seguida formar a Constituição, mas de fato ele não faz nada para estabelecer essa nova Constituição. Acontece então a chamada Revolução de 32 no estado de São Paulo, a Revolução Constituinte, que isso é um papel muito importante que o estado de São Paulo desempenhou na história do Brasil, mas que de fato saiu derrotado, mas vitorioso ao mesmo tempo. Por quê? Porque Getúlio Vargas, na sua política de deixa como está para ver como é que fica, que o Lira Neto descreve perfeitamente bem em seu livro O Getúlio Vargas, a trilogia em 3 volumes, que eu adorei esses livros, recomendo para todo mundo e são fonte bibliográfica desse vídeo. Getúlio Vargas enfrenta e vence a Revolução Paulista e em seguida faz justamente o que eles pediam, que era o estabelecimento de uma constituinte. Ele sai vitorioso, mas o lado perdedor também consegue o que de fato queria. É basicamente uma forma de demonstrar que eu vou fazer o que vocês querem, mas nos meus termos. E a Constituição de 32 vai durar menos de 5 anos, porque Getúlio Vargas vai estabelecer em 1937, em mais um golpe, o Estado Novo. E o que é o Estado Novo? Bom, esse nome Estado Novo é uma cópia do Estado Novo salazarista que já existia aqui em Portugal. Sim, eu falo de vocês de Portugal, eu moro aqui.
o próprio nome é uma cópia do Estado Novo, do português. E o que vai estabelecer? Um Estado unitário, um Estado fascista, um Estado paternalista que vai idealizar a figura do líder da nação em Getúlio Vargas. Se isso não é o que acontecia na Europa na época, na Espanha, em Portugal, Itália, Alemanha, quase que o continente territorial inteiro, quase que a Europa continental inteira, enfim. Estabelecido então o golpe em 37 e formulado o Estado Novo, vai acontecer um período sanguinário na história do Brasil que a gente ignora muitas vezes porque dá preferência à ditadura militar de 1864 a 1885. Ela é muito mais próxima da gente, a gente tem, dependendo de sua idade, tem gente que vivenciou ela, tem gente que tem parentes que a vivenciaram, ela ainda pauta o nosso debate político hoje em dia, mas a verdade é que a ditadura varguista do Estado Novo foi muito pior no sentido de ter mais terror, no sentido de matar mais vidas, no sentido de ser muito mais repressiva do que a ditadura militar. De forma alguma eu estou passando pano para a ditadura militar, mas a gente precisa sempre lembrar do que Getúlio Vargas fez no Brasil, com esses 2 golpes sucessivos em que ele permaneceu no governo, e a ordem vigente até então foi alterada 2 vezes, mas ele conseguiu se manter lá, para ver a sagacidade do homem que abrange todos os espectros políticos. Acontece então mais um golpe em 1945. O que se fala na historiografia que com a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, os pracinhas, a Força Expedicionária Brasileira foi até a Itália, lutou em Monte Castelo contra as forças fascistas e nazistas na Itália, Alemanha, e quando retornam para o Brasil, eles começam a pensar, nós fomos lá, lutamos contra o governo fascista e agora estamos aqui com o outro governo fascista. Essa história é quase que anedótica. Eu pessoalmente, sim, tem fundos de verdade, mas eu pessoalmente não acho que foi uma das forças principais que fez cair Getúlio Vargas, mas sim uma parceria formada entre o exército e novas forças políticas que haviam surgido, e bem como as elites da época. O que acontece em 1945 é o exército coloca tanques na rua, chega ao Palácio do Catete e destitui Getúlio Vargas da presidência da República. Se isso não é um golpe, eu não sei o que é o golpe. Mas, novamente, a ordem vigente estabelecida até então sofre uma ruptura institucional para o estabelecimento de uma nova ordem. Mais um golpe em que o exército brasileiro toma parte porque, mais uma vez, acha que é sua responsabilidade, o que não é. Não é. Hoje em dia, principalmente, não é. Mas, em 1945, acaba que é eleito, primeiro, uma junta governativa para cuidar das transições, é eleito pelo voto popular o marechal de guerra, o ministro da guerra de Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, o presidente Dutra, que faz a Via Dutra lá em São Paulo. Ele é eleito presidente, e se a gente pensa hoje que Bolsonaro odeia comunistas, que Olavo de Carvalho odeia comunistas, que o exército brasileiro odeia comunistas, e o Eurico Gaspar Dutra odiava com toda a sua raiva os comunistas. A perseguição que Getúlio Vargas fez aos comunistas, no caso de Prestes, no caso da Olga Binário lá e muitos outros durante o Estado Novo, Eurico Gaspar Dutra mantém em seu governo, não com torturas de fato, mas colocando o partido para ilegalidade e tal. E esse pensamento anticomunista no exército brasileiro já estava vigente desde então. Já havia, portanto, esse elemento de nós somos a base do sistema político brasileiro, portanto temos a autoridade de querer interferir nele, o que deve ser rechaçado sempre, e o exército brasileiro tem de combater comunistas. Isso em 1945 já está estabelecido. 45 a 50 entra Getúlio Vargas de novo, a gente já sabe a história, que ele vai se suicidar, mas é preciso lembrar uma coisa. Em 1954, 24 de agosto de 1954, quando Getúlio Vargas se mata com um tiro no peito, as forças políticas novamente, lá na Vila Militar, no Rio de Janeiro, e de novo, leiam a biografia de Getúlio Vargas, de Lira Neto, é um livro, são 3 livros excelentes.
essas forças militares na Vila Militar, no Rio de Janeiro, já estavam preparando um próximo golpe, porque não queriam de forma alguma que Getúlio ocupasse a presidência da República. Havia ainda o atentado da Rua Toneleiro, em que Carlos Lacerda sofreu um atentado, levou um tiro na perna, que muita gente debateu se foi ele mesmo que se deu tiro, se ele recebeu um tiro de alguém, e morreu um membro da aeronáutica. E isso foi um grande caos político na época, sem falar as denúncias de corrupção que o irmão do Getúlio Vargas, que ocupava alguns cargos dentro do Palácio Planalto, de segurança principalmente, o Benjamin Vargas, o Bejo, ele tinha vários negócios ilícitos, ou então beirando a ilicitude, jogo de favores, o jogo do bicho e etc. Tinha uma pequena milícia com o Gregório Fortunato, o Anjo Negro, que era o capanga de Benjamin, mas o segurança particular de Getúlio Vargas, o presidente da República, e ele estava envolvido na tentativa de assassinato de Carlos Lacerda. E até hoje não se sabe ao certo, porque ele foi morto depois dentro do presídio numa queima de arquivo. Então esse caso ainda é enubiado, mas pela história brasileira, mas a gente pode tecer alguns argumentos, como agora o fiz sobre ele. E o golpe preparado para acontecer em 54 é atrasado em 10 anos. Ele vai acontecer apenas em 1964. E sim, o que a gente debateu nas últimas eleições, se foi golpe, se não foi golpe, se foi uma ditadura, se foi um regime civil-militar, não sei o que. Esse vídeo tenta pôr um fim nisso, porque sim, foi um golpe, foi uma ruptura institucional da ordem vigente estabelecida até então para o estabelecimento de uma nova ordem. O que acontece? Ele não se deu imediatamente no dia 1º de abril ou 31, como alguns gostam de dizer, porque dia 1º de abril é o dia dos bobos, né? Mas, do jeito que foi feito, em 64, o presidente de então, João Goulart, estava em território brasileiro. Ele havia poucos dias antes dado o comício da Central do Brasil, em que falava, não em teorias comunistas, mas falava para o povo, com o seu eleitorado. As forças políticas decidem: 1. Destituir ele e declarar vaga a cadeira da presidência da República. 2. O exército brasileiro, com movimentos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, chega lá nos principais pontos políticos de então para estabelecer os fuzis e os tanques para colocar pressão nas forças políticas. 3. É eleito indiretamente Humberto de Alencar Castelo Branco, o presidente militar do Castelo Branco, e o Hélio Gaspari coloca isso na sua série de livros sobre a ditadura, o primeiro, A Ditadura Envergonhada, ele coloca perfeitamente bem. Ao que tudo indica, Humberto de Alencar Castelo Branco tinha todas as intenções de assumir o mandato interinamente, o mandato tampão de João Goulart, e devolver aos civis, findo o mandato, para novas eleições diretas, democráticas, etc. Dentro do exército brasileiro, assim como a gente vive hoje, e é muito importante notar isso, existiam algumas correntes mais na doutrina do Hélio Gaspari. Nós temos a linha dura e a linha mais branda. A linha dura queria o estabelecimento de uma ditadura imediatamente, para se caçar opositores políticos, se caçar lideranças locais de oposição, se estabelecer um regime anticomunista principalmente, mas um regime que não sofresse essas interferências, e largar o osso do poder apenas quando conviesse. Teoricamente, quando acabasse quando a ameaça comunista parasse de pairar sobre o Brasil, mas de fato somente quando convisse a eles. Do outro lado, estaria, portanto, Humberto de Alencar Castelo Branco, o primeiro presidente militar da ditadura, que tinha essas intenções cívicas de entregar o poder, uma vez que ele só iria assumir interinamente, sendo eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. O que acontece? Em 1968, o ano do AI-5, por volta de outubro daquele ano, um deputado federal joga
olha como a história se repete, joga impropérios falando mal do exército brasileiro e dos generais, dizendo que não prestavam, etc., xingando as autoridades do exército brasileiro. Arthur da Costa e Silva, presidente militar de então, que assumiu após o Castelo Branco ter, em primeiro momento, estendido o mandato e, no segundo momento, passado o mandato para o Costa e Silva, em uma elaboração ali que o Exército novamente colocou força para se manter no poder nos deputados em uma eleição indireta. Arthur da Costa e Silva, o presidente de então, coloca para o presidente da Câmara dos Deputados que aquele deputado que xingou a honra do Exército e de seus integrantes deve ser cassado e deve ser destituído. Em uma argumentação que muito lembra alguns deputados de pouco tempo atrás, o presidente da Câmara diz: não, ele é um deputado federal que goza de imunidade parlamentar e pode falar o que quiser. Não pode, portanto, ser cassado por ter xingado as Forças Armadas. Quem é que falou isso há pouco tempo? Usou essa argumentação, né? Nesse cenário, o Congresso Nacional não caça o deputado que xingou as Forças Armadas e, isso aproximadamente no dia 11 de dezembro de 1968, nesse dia, o presidente Costa e Silva chama os ministros de Estado no Conselho de Estado para ouvi-los, porque apresenta uma proposta de um ato institucional de número 5 e quer ouvir de todos eles os pareceres sobre a promulgação desse ato. E a gente já conhece na história do Brasil o que significou o ato institucional número 5. Foi de fato aí sim a implementação da ditadura no Brasil. Embora já houvesse a ruptura institucional em 64, a ditadura vai se estabelecer em 68 com o AI-5. Aí, nessa reunião, que Hélio Gaspari chama de a Missa Negra, em 13 de dezembro de 1968, são ouvidos o vice-presidente da República, Pedro Aleixo, o ministro da Fazenda de então, Delfim Neto, o ministro da Desburocratização, Hélio Beltrão, o pai, não o filho, que hoje atua politicamente. Todos eles são ouvidos. Farei ainda um especial aqui sobre essa reunião, a Missa Negra de Hélio Gaspari, da promulgação do AI-5, porque existe o áudio de toda essa reunião, feita no Palácio Guanabara, aliás, no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Se escuta as sirenes que passaram por algum momento lá, se tem a transcrição desses áudios, se sabe os membros que estavam lá presentes e depois se tem o texto assinado. E é muito bom demonstrar isso, porque todos os membros ali presentes, com exceção de o vice-presidente Pedro Aleixo, que era jurista, e para o problema de o deputado que ofendeu a honra das Forças Armadas apresenta uma solução, nós temos outros meios jurídicos de nos defender e atacar o deputado sem precisar instaurar uma ditadura, e ele defende isso. Todos os outros membros falam nessas palavras que o Brasil necessita de uma ditadura e que apoiam o estabelecimento de uma ditadura com o AI-5. Portanto, esse debate que há poucos anos a gente teve, de que foi um regime militar, foi um regime cívico-militar, cai por terra, porque os próprios feitores da obra, os próprios realizadores da obra chamaram de ditadura sem pudor algum, porque de fato era, e nós não podemos negar isso. Foi uma ditadura militar o que aconteceu no Brasil. Esse é o último golpe que se tem notícia no Brasil. Mas, trazendo agora, que eu prometi no começo do vídeo, para a nossa realidade de hoje, o que aconteceu nos primeiros meses desse ano, como eu disse, muitas gerações de brasileiros, e eu me incluo nisso, nunca tinham vivenciado, que eram ameaças do presidente da República dizendo que iria fechar o Congresso Nacional, iria fechar o Supremo Tribunal Federal, e ele iria governar na canetada. Isso é um golpe, isso é uma ruptura institucional da ordem vigente para o estabelecimento de uma nova ordem, um golpe. Mas a revista Piauí, há poucos dias atrás, trouxe o que aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília, uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com os generais Augusto Heleno, Braga Neto e Luiz Ramos, em que eles consideraram, e muito tempo consideraram, com muito afinco, a possibilidade de ir ao Supremo Tribunal Federal, fechar o Supremo Tribunal Federal e estabelecer ministros que julgassem de acordo e conforme o presidente da República.
Tudo no caso da apreensão ou não do telefone do presidente, que no fim nem sequer foi pedida a apreensão. E ele se recusava desde então e se negava a entregar o telefone à justiça. Por que eu contei tudo isso desde lá de 1868, com Caxias, ao golpe da Proclamação da República e até hoje? O agente principal que sempre toma parte em qualquer golpe na história do Brasil é o Exército Brasileiro. Uma teoria que fundamenta as ações do Exército Brasileiro é a doutrina de Benjamin Constant, lá dos tempos do Império, do exército, do soldado como um cidadão armado, um cidadão de farda. Além disso, essa animosidade do exército contra comunistas, contra as esquerdas em geral, e essas divergências de linhas dura e linha branda dentro do exército, todas elas são vigentes hoje e tomaram parte na história do Brasil, mas existem hoje dentro do exército brasileiro. Nós temos aí esse primeiro conflito que aconteceu, uma ameaça real de golpe, nesse ano de 2020, o que é algo que foge a qualquer expectativa no século XXI para o Brasil. E por que nós vivemos isso até hoje? Porque a história é feita de homens, mulheres, pessoas, brasileiros no nosso caso, que herdam sempre algum componente de seus antepassados, direta ou indiretamente. Um caso, por exemplo, é que Jair Bolsonaro, o atual presidente Bolsonaro, era aluno na Escola Militar das Agulhas Negras, na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, de todos os principais membros do Exército Brasileiro na época da ditadura militar. Portanto, o debate, a fala de temos que acabar com os comunistas, tem que torturar e tal, era muito atual para ele no período, e ele recebeu essa carga daquela época e fala ela hoje em dia. Por isso nós vemos os ataques que ele faz, por isso nós vemos o jeito truculento dele. De fato, nós temos um representante, não direto de forma alguma, mas um representante desse pensamento na presidência da República. Isso, de alguma forma, é sim uma ameaça à democracia. Ainda mais quando ele está envolto em seu entorno de membros que o apoiam nesse sentido. No entanto, até o momento, não houveram ações concretas para a ruptura institucional da ordem vigente para o estabelecimento de uma nova ordem, de um golpe. A gente precisa ficar sempre atento. Tá aí a história para nos ensinar o que aconteceu e o que pode acontecer. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Tchau!